Meus amados, que bênção estarmos juntos, que bênção maravilhosa. Peço que todas as mulheres fiquem de pé, por favor. Todas as mulheres. Olha que lindas elas são. Minhas amadas, hoje pela manhã nós tivemos um momento de homenagem às mulheres e a gente quer lembrar novamente que vocês são muito especiais, vocês são muito lindas. Muito obrigado pela sua existência. Hoje é Dia Internacional da Mulher, né? Então que Deus abençoe vocês lindamente. E peço que os homens, por favor, fiquem de pé, os homens agora, né? E dê um abraço aí na mulher que está ao seu lado. Pode ser sua esposa ou não, mas por favor, dê parabéns a ela, ela merece. Muito obrigado. Não deixe nenhuma mulher pode ficar sem abraço, tá? Homens, vamos lá. Os homens, abracem aí, por favor. Dá um aperto de mão, pelo menos, né? Vocês são muito lindas. Muito obrigado por vocês existirem. Vocês são um grande presente de Deus. Devemos assentar, queridos. E eu quero pedir. Você me ajuda? Show de bola. Eu quero pedir aos homens para que fiquem de pé. Apenas os homens. Os homens. Hoje nós estamos vendo alguns temas sobre os desafios da igreja do século 21. No domingo passado nós falamos sobre feminismo. E hoje nós vamos falar sobre machismo. Certo? Então nós vamos fazer um comprometimento aqui. Então repita comigo: eu amo meu pastor. Não vou bater nele quando sair daqui. Todas vocês ouviram, né? Se acontecer alguma coisa comigo, já sabe quem foi. Podemos sentar, queridos. Meus amados, eu peço que você abra a sua Bíblia em João, Evangelho de João, no capítulo 18. Esse tema machismo, ele é muito pertinente nos nossos dias, porque nós somos frutos de uma sociedade que ao longo de séculos tem essa dificuldade. Antes mesmo do Brasil ser Brasil, na cultura indígena, a valorização do homem era muito pertinente porque era o homem que fazia as guerras. João capítulo 18, isso aí, João 18. Então antes mesmo do Brasil ser Brasil, já havia essa supervalorização do homem. Depois de 1500, quando chegaram os portugueses, nós tivemos algumas outras nações que também supervalorizavam o homem. Então Portugal sempre teve essa ênfase, Espanha, depois vieram as outras nações a complementar, as nações também que foram escravizadas, os próprios povos africanos que vieram para cá, tinham uma cultura masculinizada muito forte. E não é à toa que o Brasil é um país destacadamente machista. Não é à toa. Para nós o machismo é um lidar diário. Todos os dias as mulheres e homens sofrem com esse mal e é um desequilíbrio. É um desequilíbrio. Tanto no domingo passado nós falamos sobre feminismo e falamos sobre desequilíbrio social, que é fruto do desequilíbrio social, e o machismo também é fruto de um desequilíbrio social. E o que a igreja vai fazer com isso? Nós batistas, o que nós como igreja vamos fazer? A gente vai ler aqui João capítulo 18, depois a gente vai passar por algumas explicações, dando a razão, o que a gente tem que fazer para ter atenção com isso, para não cair nas ciladas de Satanás. João capítulo 18, no verso 1 até o verso 11, mas eu vou ler apenas o verso 10 e 11. Conta a história de Jesus já no final do seu ministério, já sendo preso, Judas já havia o traído, e um dos discípulos de Jesus faz algo muito natural para o seu tempo e para o nosso tempo também. E fala lá, então, verso 10, João capítulo 18, verso 10, fala assim: então Simão Pedro puxou da espada que trazia e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita.
E o nome do servo era Malco. Verso 11. Mas Jesus então disse a Pedro: mate a espada na bainha. Eu não beberei, porventura, o cálice que o Pai me deu? Vamos parar por aí. O apóstolo Pedro, no seu amor por Cristo, fez algo em defesa de Jesus. Tenho certeza que aqui dentro, todos os homens fariam a mesma coisa se entrasse alguém na sua casa. Se entrasse um bandido na sua casa e fizesse alguma coisa contra a sua família, tenho certeza que 99% dos homens aqui dentro desta igreja, que são crentes em Jesus, encarariam a circunstância, incluindo eu. Se alguém entra lá em casa, eu acho que meu velho homem ia crescer, porque nós somos humanos e nós fomos criados para defender aquilo que amamos. E no nosso subconsciente fica uma informação sobre machismo. E eu quero aqui pensar com os irmãos hoje rapidamente sobre as consequências do machismo na vida do crente em Jesus, tanto da mulher quanto do homem, baseados em Pedro. Pedro era um homem fiel, foi o apóstolo de Jesus que teve assim mais acesso ao nível de evangelismo, teve experiências com Deus maravilhosas, mas a palavra de Deus fala aqui que de repente Pedro saca da sua bainha uma arma. Se fosse hoje, talvez fosse um fuzil AK-47, e ele partiu para dentro do soldado e o soldado perdeu a orelha. Por pouco não perde a cabeça, mas foi a orelha, e Jesus Cristo teve que intervir nessa circunstância. A gente vai verificar rapidamente algumas coisas. Vamos lá? A gente tem algumas referências acerca do machismo. Você conhece o nome desse ator? Sylvester Stallone. Quem tem menos que 50 anos aqui, levanta a mão. Menos que 50. Então, se você tem menos que 50, você passou pelas mesmas circunstâncias que eu. Quando eu era pequeno, Sylvester Stallone era a minha referência de masculinidade. Ele fez Rambo, fez Rocky, fez todos os filmes fortes. Passa aí para mim o próximo, por favor. Que tem aí, para lá, isso aí. Olha só que foto bonita. Está sendo até lançado um novo filme do Rambo, Rambo 5. Tiro, pancada, violência, pouco diálogo. Dos meninos aqui, quem já sonhou sem o Rambo? Eu já sonhei. Vocês estão falando, vocês estão me deixando sozinho, mas todo mundo aqui dentro já sonhou sem o Rambo. Todo mundo aqui dentro já teve um boneco do Rambo. Todo mundo. E quando eu era pequeno, eu sonhava ser o Rambo. Eu tinha boneco do Rambo, eu tinha mochila do Rambo, eu tinha camisa do Rambo, tudo era do Rambo. E parando para pensar, o seu esposo, minha querida, às vezes pensa que é o Rambo. É um rambinho que você tem em casa. Se você desse um fuzil na mão dele, uma tiara vermelha e um corpo sarado, ele ia ser o Rambo. O machismo provoca isso no nosso cotidiano. Isso é tão real que você pode perceber que as confusões de trânsito, aqui no Rio de Janeiro, Cabo Frio, os homens que dirigem, às vezes se transformam. É só colocar a mão no volante que o cara se transforma. Ele fica super violento. Ele é capaz de agredir outra pessoa porque ele está no controle, no poder de alguma coisa. Não é à toa que o filme do Rambo acumulou nos últimos anos mais de 112 bilhões de dólares. Não são são 112 bilhões de dólares em arrecadação de cinema. Porque nós, homens, ainda pequenos, crescemos vendo esse filme e a gente foi sendo incentivado a ter os mesmos comportamentos dentro de casa, ou no trabalho, ou no trânsito. Bom, eu quero pensar com os irmãos rapidamente que o machismo é uma demonstração de superioridade ou algo exagerado e desnecessário. O machismo é assim, são ações que podem acontecer de homem para mulher ou de homem para homem.
Você pode perceber o machismo sendo ensinado a crianças pequenas, meninos, às vezes colocados para brigar, um com os outros. E aí, de repente, na turma, eu me lembro uma vez que eu fui ameaçado por um garoto na escola, e ele falou assim: vou te pegar na saída. Sabe o que eu fiz? Saí por outra saída, não sou bobo. Tinha 2 entradas, ele me esperou numa, eu fui por outra. Mas a turma ficou falando assim: briga, briga, briga. Os meus colegas, eles queriam ver sangue. Ia ver sangue mesmo, porque ia apanhar muito, porque ele era bem maior que eu. O machismo faz parte desse comportamento. Vamos lá? Outra coisa que a gente pode observar é que o machismo é uma consequência de uma deficiência emocional. Dentro do machismo, existe muita coisa escondida. Quando você conhece um homem machista, ou que maltrata sua esposa, ou que bate na sua esposa, ou que tem alguma dificuldade com relação de relacionamento, ele está escondendo, está mascarando uma série de problemas interiores, coisas que ele não tem coragem às vezes de falar, coisas que ele não tem vontade de dialogar, mas ele esconde algo internamente. Quero dizer, querido, que se você conhece um homem machista, ou se você é um homem machista, você precisa de procurar ajuda. Nós estamos à disposição, a igreja está à disposição, e existem pessoas qualificadas que possam te ajudar nisso, podem te ajudar nisso, porque a pessoa que mais sofre sendo machista, estando fora do controle, é você mesmo. Quem sofre mais não é a outra pessoa que está ao lado, mas sim ele mesmo. Mas essas deficiências emocionais precisam ser tratadas. No caso aqui de Pedro, Pedro demonstra uma imaturidade muito grande. Jesus Cristo fala assim, guarda essa espada, porque não é desse jeito que eu vou resolver o problema. Mas para ele fez algo certo, mas não era assim que a gente pode resolver as coisas. Vamos lá? Quais são então as consequências? Quais são as consequências? Todas as fotos que você vai ver aí vai ser do Rambo. Quais são as consequências do machismo em si, quanto mais na igreja? Vamos lá para a primeira consequência? A primeira consequência é o efeito da solidão prazerosa. O efeito da solidão prazerosa. O homem, ele foi criado por Deus para ter uma companheira. Mas o machismo prega que ele não precisa de ninguém. Ele é independente. Ele é macho. Ele pode todas as coisas. Você já percebeu no filme do Rambo? Quem já viu o filme do Rambo aqui? Quem já viu? Todo mundo, praticamente, né? O Rambo é casado. O Rambo tem filhos. Então por que você quer ser que nem o Rambo? Você é muito mais corajoso que o Rambo. Você é muito mais herói do que o Rambo. Porque você tem em casa uma mulher. Você tem em casa filhos. Você tem em casa um relacionamento. Você é um herói. Você não precisa demonstrar a sua masculinidade ou a sua independência, porque às vezes eu vejo muitos homens falando isso, principalmente os cristãos, falando assim: eu sou o cabeça da casa e quem manda aqui é quem? Sou eu. Isso mesmo, né? Está cansado de falar isso, né? Eu sei disso, mas isso não vai resolver. Nunca resolveu. Essa solidão é uma solidão, efeito prazeroso. Você vai sentir prazer nisso até os seus 60, 65 anos de idade. Enquanto você tiver força, você vai poder bater no peito e você vai fazer o que quer. Só que a palavra de Deus fala que virão dias que o seu querer não será mais o seu querer. Você terá que obedecer a alguém, porque você pode ser homem do jeito que for, macho, corajoso do jeito que for, mas uma coisa você não tem como controlar, que é a chamada velhice. A velhice chega para todos. E eu já vi homens firmes, posudos, que nem o Rambo, estarem doentes, chorando no hospital, sozinhos. Eu já passei uma situação num sepultamento, onde a igreja estava fazendo o sepultamento de uma pessoa e ao lado tinha uma capela.
e essa capela tinha um corpo sozinho, e só tinha uma pessoa, que era o filho. E esse filho, eu perguntei, por que você está sozinho aqui? Ele falou, porque ninguém da família tinha mais contato com a pessoa que faleceu. Ele foi contando a história, e aquele homem que havia falecido era um homem machista, independente, dono de si mesmo. Meu amado, essa solidão é prazerosa, esse poder é prazeroso enquanto você tem saúde, mas depois que as coisas forem caminhando para a idade, essa solidão vai se tornar uma grande depressão contra você mesmo. A palavra de Deus fala que tudo aquilo que o homem plantar, ele colherá. Se você plantar uma forçação de barra de autoridade na sua casa, um autoritarismo contra seus filhos, você terá grandes problemas no futuro, e a palavra de Deus se cumpre. Tudo aquilo que o homem plantar, ele certamente colherá. Se você planta amor, vai colher amor. Se planta autoritarismo, vai colher autoritarismo. Outra consequência também do machismo é a dificuldade de diálogo. Está vendo a foto ali? Dificuldade de diálogo. A coisa que eu mais escuto são mulheres, às vezes, falando comigo assim, pastor, eu não sei o que se passa na cabeça do meu marido. O meu marido não consegue expressar seus sentimentos. Mas é lógico, ele foi ensinado a não fazer isso. Ele foi criado com Rambo. Eu fui criado vendo Rambo. O Rambo dialoga com alguém? Não. O Rambo mete bala. Ele vai para dentro. É isso que o Rambo faz. Mas eu quero lhe dizer, querido, que o machismo vai trazer muitos problemas para a sua vida pessoal. O primeiro problema a gente viu, mas o segundo é a dificuldade de diálogo. E nem tudo se resolve na pancada. Nem tudo se resolve na autoridade. Nem tudo se resolve do seu jeito. As coisas não são assim. A sua esposa, a sua família não são soldados do quartel. Meu querido, a falta de diálogo, a dificuldade que nós temos em dialogar é enorme. Onde estão os homens? Homens. Nós temos uma dificuldade de diálogo enorme. As mulheres que falam mais, não é isso, mulheres? Vocês não falam mais? Fala. Se fala já. Teve alguém aí que falou. Se fala. Nós homens temos uma dificuldade enorme. Meus amados, eu não estou dizendo que você tem que ser tagarela, não é isso. Mas você precisa buscar a oportunidade de conversar com alguém para que você possa tratar certas coisas e certos problemas da sua vida de maneira muito profunda. Existem homens que estão vivendo dramas terríveis na sua saúde e não falam nada. Estão vivendo problemas seríssimos na sua vida pessoal e não falam nada, têm dificuldade. Quantos e quantos homens são diagnosticados com doenças gravíssimas e chegam no hospital e às vezes não tem mais jeito, porque ele não falou nada. Às vezes nem a família sabe, porque ele é caladão, ele é fechado. Meus amados, nós não podemos ser assim. Os homens da Terceira Igreja Batista não podem ser assim. Nós não somos Rambo. Nós somos filhos de Deus. Então, se você tiver vontade de chorar, você precisa chorar. Nem que seja sozinho. Nem que seja com a sua mãe ou com a sua esposa. Você não pode se fechar a ponto de você ficar com essa dificuldade de diálogo. Você não pode continuar assim. Olha lá no verso, vamos voltar no texto? Em João capítulo 18, no verso 11, Jesus Cristo dá uma ordem a ele, que dizendo assim: e disse Jesus a Pedro, mate a espada na bainha. Essa expressão que ele fala aqui, mate a espada na bainha, é para guardar definitivamente o jeito bruto de resolver as coisas. Guarda a espada. E às vezes a gente vê muitos casais, muitos pais tendo problemas com seus filhos, exatamente por isso. Estão sempre preparados
para a batalha, sempre preparados para a correção. Só que isso não é bom. Hoje é o Dia Internacional da Mulher. Eu estou pregando sobre machismo, né? Por que eu escolhi essa data? Porque eu gostaria muito que as mulheres que são casadas e que são mães ou que são filhas, que seja, estivessem na companhia de homens mais compreensivos e abertos ao diálogo. Quantas e quantas vezes, eu mesmo, no meu casamento, com o passar dos anos, eu tive que aprender a lidar com a minha esposa. Porque às vezes a gente é colocado uma responsabilidade de ser o chefe da casa e a gente às vezes não percebe algumas coisas que a mulher percebe. E a gente às vezes não escuta e vai dar exatamente aquilo que ela falou. E aí eu agora já me liguei. Quando Esther fala, tudo bem. Já sei, porque ela tem uma outra percepção. E ela não está jogando contra, ela está jogando a favor. Então, nós precisamos parar com isso. O machismo moderno é muito isolado e faz a gente ter dificuldade de dialogar. Se você é homem e tem dificuldade de dialogar, procure ajuda. Você precisa de ajuda. Primeiramente de Deus e depois de algum outro homem. Pode ser alguém de confiança, pode ser o pastor, pode ser um líder, pode ser o líder de casais, pode ser o pastor de jovens, que seja alguém, pode ser um psicólogo, pode ser um terapeuta, mas que você precisa de se ajustar nisso, porque se você tem dificuldade de dialogar, talvez você esteja vivendo um sistema que não vai dar certo. Outro desafio também é o alto risco de envolvimento em pecados viciantes. Alto risco de envolvimento em pecados viciantes. Todo pecado, ele é viciante por si só. Todo pecado é viciante por si só. Mas existem pecados que homens machistas caem em mais vezes, têm mais facilidade de cair. Normalmente são 3 pecados, 3 coisas que normalmente o homem machista, ele cai com muita facilidade. A primeira delas é o poder. A segunda delas é o dinheiro. A terceira delas é o sexo. Repete comigo. Poder, dinheiro, sexo. Vamos lá? Poder, dinheiro, sexo. Normalmente, homens que têm dificuldade ou que foram ensinados num berço machista são tentados por Satanás, principalmente nessas 3 coisas. E aí, eu tenho um conselho a te conceder, meu amado irmão. Aí agora eu estou falando somente com os homens, ok? Quando os homens, levanta a mão os homens, somente os homens. Meu irmão, não tem mulher nenhuma aqui, tá? Somente nós. Resolve isso. Para com isso. Você sabe o que eu estou falando. Resolve esse negócio. Se existe um pecado secreto, viciante, que te ensinaram o que você tem o costume de fazer desde lá da sua adolescência, resolve isso. Resolve, porque é preciso solucionar certas coisas antes que seja tarde demais. Resolve isso. Vamos para a Bíblia? Marcos capítulo 4, olha lá. Marcos capítulo 4. Jesus Cristo está falando sobre a candeia. Marcos 4. Estou terminando já. Ele fala sobre a parábola da candeia. E isso serve para nós com relação aos pecados viciantes, porque é muito perigoso. E como o homem, ele tem um poder, uma influência muito grande, ele pode levar uma dupla vida por muito tempo. Se ele não cometer alguns erros principiantes, ele pode levar uma vida inteira em duplo sentido. Ele pode ter um jeito muito contente, mas ele pode esconder algo muito sério que ninguém sabe e que vai chegar num momento que essa bomba vai explodir. Só que esse pecado começou lá no passado. Começou quando você tinha 11 anos de idade. Começou quando você tinha 12. Começou quando você era pequeno ainda. Vamos lá, Marcos capítulo 4, no verso
22 até o verso 25. Olha só o que Jesus está falando. Pois nada que está oculto, senão para ser manifesto, e nada se faz escondido para ser revelado. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Então lhes disse: atentai no que ouvis. Com a medida com que tiverdes medido, vos medirão, também ainda vos acrescentará. Pois ao que tem se lhe dará, e ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. É muito perigoso. Aqui ele está falando da candeia. A candeia é como se fosse uma luz, e que não é possível ser escondida. Muitas mulheres, com o passar dos anos, elas não conseguem esconder pecados secretos, mas os homens conseguem. Os homens conseguem. Se o homem for um pouquinho esperto, se ele for um pouquinho inteligente, ele consegue manter uma vida secreta, com pecados secretos, com certas coisas que não devem ser feitas por muito tempo. E quando as pessoas descobrem, as pessoas falam assim: como? Mas quando você começa a conversar com o indivíduo, você vai ver que aquele pecado, aquela circunstância começou há 30 anos atrás. Começou há 40 anos atrás. O conselho que eu te dou, meu querido, com todo amor e carinho, resolve isso. Dá um fim nisso. Estou falando apenas com os homens. Porque se você não der um fim nisso, isso vai dar um fim em você. Repete comigo: o prazer, só os homens, o prazer é menor do que o prejuízo. Pensa nisso todas as vezes que você for tentado. No poder, no dinheiro e no sexo. São 3 coisas que os homens normalmente são tentados. O prazer é menor do que o prejuízo. Todas as vezes que você for tentado, você tem que lembrar nisso. O prazer, vai dar prazer? Sim, vai dar. Mas ele é menor do que o prejuízo. Se ele fosse maior, talvez até compensaria. Mas não compensa, nunca compensou e não vai compensar. Resolve isso. Eu falo isso, meus amados irmãos, porque eu também sou homem. E eu tenho as mesmas tentações que você tem. Eu não estou no pedestal, não sou um anjo. Eu sou um homem pecador. E todos os dias eu tenho que lutar contra muitas tentações, iguais a que você tem que lutar. E todos os dias eu tenho que pensar isso, porque eu fui ensinado isso pelo meu pai. Meu pai chegou para mim e falou assim: você vai ser tentado em muitas coisas, mas sempre pense que o prazer que isso vai conceder vai ser menor do que o prejuízo que isso vai causar. E isso tem evitado, isso tem me poupado diariamente. Eu quero que você também vença essas circunstâncias. Existem pecados que envolvem e que são secretos e que são viciantes e que nós, como somos homens, nós nos calamos, nos prendemos no nosso direito de autoridade e parece que está tudo bem, mas não está tudo bem. Não está. Volta lá para João, capítulo 18, para nós terminarmos. A última consequência é a incapacidade de perdoar. O homem, ele não, normalmente no Brasil, ele não é ensinado a perdoar de uma maneira muito correta. Eu me lembro, a primeira vez que eu briguei na escola. Eu briguei na escola, era pequeno ainda, e eu briguei por causa de um lápis. E aí o menino foi lá e me colocou o lápis no braço. Ele enfiou o lápis em mim. E aí foi para a diretoria, aquela confusão toda. E aí minha mãe foi me buscar na escola. E aí no caminho nós encontramos com o menino que eu havia brigado e com a mãe dele. E a minha mãe falou assim: pede desculpa para ele. Você se lembra? A sua mãe fez isso com você? E aí eu fui forçado a pedir desculpa. Eu não queria pedir desculpa, eu fui forçado a pedir desculpa. E a minha mãe falou assim: pede desculpa a ele. E eu, entre os dentes, pedi desculpa. Desculpa. E isso não foi bom. Eu passei muitos anos da minha vida sem saber o que era perdoar. Até que um dia aconteceu algo em mim e algo na minha vida que eu precisei de perdoar. E nós homens,
temos uma dificuldade imensa em perdoar. Imensa. Em João capítulo 18, no verso 11 e 12 que nós lemos, né? Tem uma expressão que fala lá, ó, no verso 11. Guarda a tua espada, não beberei porventura o cálice que meu pai me deu? Como é que você, que é homem cristão, ceia ao Senhor, se limita o seu poder de perdão? Porque a ceia do Senhor é a representação do perdão aos seus pecados. Sabia disso? Então, como é que a gente é homem e não foi ensinado a perdoar, e a gente às vezes exige do outro que o outro faça algo que a gente não faz, e a gente às vezes bate no peito falando assim: se acontecer lá em casa, não vai dar jeito. Meu amado, você é crente de Jesus em primeiro lugar. Perdoar não é frouxidão. Perdoar não é frouxidão. A minha maior preocupação com os homens de hoje em dia não é perdoar o outro, em primeiro lugar. Não, essa é a minha segunda preocupação. A primeira preocupação é perdoar a si mesmo. Quando o homem machista vive uma situação muito tensa, ele se culpa. E isso vai minando a vida do homem. Por isso que a gente precisa aprender a perdoar. Os homens precisam aprender a perdoar. Porque o perdão é libertador a si mesmo. Então eu não sei quais foram os seus erros no passado, ou quais foram os seus pecados no passado. Mas uma coisa é certa: a gente precisa pedir perdão a Deus e se perdoar. Nós homens nos martirizamos muito. Quando a gente está em dificuldade financeira, a gente se culpa. Verdade ou mentira? Verdade ou mentira? Os homens, verdade. A gente se culpa. Quando tem um filho que está com um problema, a gente quer proteger, a gente se culpa. Verdade ou mentira? Verdade. A gente se culpa o tempo todo. Sabe por quê? Porque nós fomos criados de um jeito que não foi da vontade do Senhor. O Senhor nunca falou isso. Quero te dizer, querido, que você precisa aprender hoje a perdoar, se permitir a perdoar, primeiramente a si mesmo e depois ao próximo. Última coisa, última consequência que a gente pode aí definir é o descontrole funcional e a morte súbita. Está vendo aí que o Rambo já está na beirada, né? Já está bem ruinzinho. A morte súbita é algo assim tremendo. Eu estou ficando cansado de entrar nos hospitais e ver homens jovens com AVC, com isquemia, com infarto, com câncer, com outras doenças que poderiam ser evitadas pelo simples fato de querer fazer aquilo que ele quer fazer. Isso, com o passar do tempo, vai custar a sua vida. Isso não é bom. Do mesmo jeito que eu falei no domingo passado, que o feminismo também é perigoso para a própria mulher, o machismo vai tirar a capacidade sua, homem, onde estão os homens? Homens, levanta a mão, homens. Vai tirar a sua capacidade de viver mais. Porque você vai bater no peito e vai falar assim: vai ser do meu jeito, eu vou comer o que eu quero, eu vou fazer o que eu quero, eu vou beber o que eu quero. O médico falou que nada, é do meu jeito. Meus amados, os crentes em Jesus, os homens crentes em Jesus, não podem viver assim. Olha lá em João capítulo 18 para a gente terminar. João capítulo 18, no verso 10 e 11, principalmente, olha lá no verso 10, vamos voltar no verso 10. A hora que Simão Pedro puxou da espada e trazia, e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita, e o nome do servo era Malco. Eu quero destacar aqui não Pedro, porque Pedro atacou a um outro homem, mas ele foi chamado aqui de servo. O nome dele era Malco. Ele era servo do sumo sacerdote. Havia um homem que era sacerdote e que tinha um servo. E um homem levou um nome aí, chamado Malco. O que a gente pode aprender? Que você, homem, foi chamado por Deus não para ser independente, mas para ser servo.
E acho interessante que Jesus Cristo não recriminou o servo do sumo sacerdote que veio para prendê-lo. Quem estava cometendo a maior atrocidade não foi Pedro, era o servo que veio para prender Jesus. E Jesus recrimina a Pedro e não ao servo. Por quê? Porque aquele homem estava servindo humildemente ao seu Senhor. Fazendo algo errado? Sim, mas estava em serviço. Pedro foi recriminado. Quero dizer, querido, que nós homens somos muito especiais também, mas a gente não pode cair nessa consequência de descontrole funcional e morte súbita, uma morte rápida, uma morte fútil que pode ser evitada. Meus amados, não podemos ser assim. Não podemos ser assim. Nós somos filhos do Rei. Nós temos um grande processo à frente e nós precisamos ter atenção. Então eu peço que, por favor, hoje, em especial, eu não vou chamar as mulheres aqui à frente, não. Eu vou chamar os homens. Todos os homens aqui à frente. E eu gostaria que as mulheres orassem por nós. Sabe por quê, irmãos? Porque ser homem nesse mundo está sendo difícil. Muitos homens estão falecendo cedo porque não estão ouvindo a voz do Senhor. Vamos lá? Chega mais, homens. Eu vou pedir que as mulheres se levantem, estendam suas mãos. São muitas dificuldades. Nós somos filhos também de mulheres e nós precisamos das suas orações. Muitos homens têm caído e eu peço que as mulheres orem por nós. São muitas tentações, são muitos problemas, muitas preocupações que nós temos com as famílias. E as coisas são difíceis, são tempos difíceis, tempos complicados. Vou chamar aqui em especial a irmã Marlene. Irmã Marlene está aí? Está aí, vem cá, irmã Marlene. Irmã Marlene, pessoa muito querida da nossa igreja, eu vou pedir para ela orar pelos homens da nossa igreja. Glorioso Deus, muito obrigada, Pai, porque neste tempo o Senhor tem levantado homens de Deus, sacerdotes teus, ó Pai, nos lares, na orientação dos seus filhos, na condução, ó Deus, de suas famílias. O Senhor os tem instituído como cabeça do lar. E nós te louvamos, ó Deus, porque tantos homens têm conseguido ainda neste tempo serem, ó Deus, cabeças nos seus lares. Sacerdotes teus ali, ó Deus, na condução do seu lar, na orientação dos seus filhos dentro da tua palavra. Cumprindo, ó Deus, a tua palavra. Mas, ó Deus, os tempos são tão difíceis. E sabemos que muitas vezes, ó Deus, ser ou viver de acordo com a tua palavra, orientado na tua palavra, cumprindo, ó Deus, a missão que cada um tem nos seus lares, tem sido tão difícil, Pai. Mas nós te suplicamos em nome de Jesus, que o Senhor levante daqui agora, neste momento, homens segundo o teu coração, dispostos, ó Deus, a cumprir dentro dos seus lares, não autoritarismo, não poder emanado, ó Deus, de um princípio adquirido na família ou na sociedade tão perversa, mas que o Senhor possa, ó Deus, conscientizá-los de que viver a tua palavra basta, de que praticar aquilo que a tua palavra ensina, Pai, é o suficiente para que seus filhos possam ser conduzidos em amor, honra, respeito, e não os permita falharem, mas dá-lhes coragem, ó Deus. Levante também mulheres, Pai, companheiras, cooperadoras, inteligentes, sábias,
para que junto deles possam, ó Deus, cumprir a tua vontade, o teu desejo, o teu desígnio, ó Deus, para que nossos filhos sejam filhos segundo o seu coração, prontos a viverem, ó Deus, o evangelho puro de Jesus Cristo. Ó Deus, nós temos visto uma sociedade tão caída, nós temos visto tantas coisas, ó Deus, tão difíceis, mas a tua palavra está aí, ó Deus, para nos orientar tudo o que precisamos para viver segundo o teu coração. E é isso que te pedimos, ó Deus, que o Senhor desperte nesta noite homens corajosos, prontos a se dobrarem diante do Senhor, a seguirem as tuas orientações, assumindo, ó Deus, diante do Senhor, o seu papel, não de super-homens, mas de homens, servos do Senhor. E assim como servos, orientarem e viverem segundo o teu coração. Nós te oramos agradecidos, Deus, em nome de Jesus. Amém.